capítulo 16. Estive pensando e repensando, e é melhor nós apresentarmos a Deus as crianças do que a Igreja Católica batizá-las. Todos quanto desejarem apresentá-las a Deus, nós temos que prestar esse serviço para a comunidade, esse serviço para as pessoas que creem na bênção que vem de Deus, não é verdade? E ficou isso no meu coração, eu quero falar um pouquinho disso. São Marcos capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Somente até aqui. Pai, abençoe esse texto que acabamos de ler, e agora venha falar um pouquinho conosco, venha nos instruir, ainda que seja nos rudimentos da doutrina de Cristo. Davi disse: toda a tua palavra é boa e proveitosa, toda ela para nós é como favos de mel, ela é doce, Pai. Portanto, fala conosco, é sempre um prazer ouvir alguma coisa ao teu respeito, sobre a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar. E redobre a sua atenção. Gostaria que os pais, as crianças também, todos nós, muito embora sendo coisas pequenas, coisinhas que já sabemos, mas que você prestasse atenção nisso que estamos propondo meditar aqui. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui a gente logo percebe que o batismo, de fato, ele está ligado à salvação, porque foi Jesus quem disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, ele disse que será condenado. Então, faz parte do processo da salvação na vida daquele que já tem discernimento, que já tem capacidade, vamos dizer assim, mental, capacidade de raciocinar, de avaliar o que é bom ou mal, certo ou errado. Então isso aqui está associado à salvação destas pessoas que podem decidir por si próprias. Então isso está diretamente ligado à salvação. E aí os desvios e as más interpretações sobre a palavra, elas vão nascendo, elas vão crescendo. Dia após dia isso vai proliferando até terminar naquilo que Paulo profetizou em Tessalonicenses 4, dizendo que nos últimos dias viria uns dias que o mundo estaria em completa apostasia e que surgiriam, preste atenção nessas coisinhas, doutrinas que em verdade, por mais que elas viessem com aparência de piedade, viriam doutrinas que Paulo chamou de doutrinas de demônios.
Tem coisa que é pesado, mas a Bíblia diz. Nós temos que repetir o que a Bíblia diz. Então, lendo um pouquinho, estudando aqui a história da igreja, as eras, algumas coisas, eu fui observando quando nasceu aquela teologia católica que diz bem isso aqui que Jesus disse. Mas Jesus aplicou de um jeito, eles aplicaram de outro. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então a igreja para só nisso. Será salvo quem for batizado. Mas esquece o quem crer, esquece a capacidade que uma pessoa tem, ou deveria ter para a decisão de crer, ou a capacidade mesmo também de rejeitar. Ela pega isso, o batismo salva, disse Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 16. Aí ela vai lá em 1 Pedro, ou 2 Pedro 3, verso 21, e lê lá o texto. Como uma verdadeira figura vos salva batismo. E para ali, e não vai adiante. Não do despojamento da imundícia da carne, mas de uma boa consciência para com Deus. Quer dizer que batismo salva, mas batismo não consegue mudar essa natureza da carne. Batismo salva, dá uma boa consciência quando você conhece aquele Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Salva quando você persevera, salva quando você vai galgando esse caminho estreito e apertado, vai trilhando aquilo que Salomão ou Davi disse aos Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O batismo salva, mas quando você vai brilhando mais e mais. Salva quando você vai de batismo à santificação, e de santificação a um preenchimento com o Espírito Santo dentro do coração, vai a receber a natureza de Cristo, a produzir os frutos do Espírito dentro de você, dentro de nós, como disse Gálatas 5, versículo 22, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, é paz, é bondade, é longanimidade. Quer dizer, o batismo está diretamente ligado ao processo da salvação, mas para quem conseguiu crer, conseguiu conhecer, conseguiu prosseguir, conseguiu ir brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. É o que a Bíblia diz aqui. Mas, vou repetir isso algumas vezes, a Igreja Católica Romana, ela toma exatamente o batismo salva, e estabelece aquela regra geral para todo o planeta Terra, aonde existe uma paróquia. Eles dizem, todos os homens têm que ser batizados, porque quando sendo batizados pela Igreja Católica Romana, de acordo com o credo católico romano, eles estão salvos. Aí eles vão e citam Romanos 3, versículo 20. Irmãos, as maiores heresias doutrinárias que existem na terra, as pessoas às vezes usam isso aqui para fundamentar suas heresias. Eles vão lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, já dei duas escrituras que eles usam. Agora Romanos 3, 23, e eles dizem assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eles dizem, e Jesus disse que tem que ser batizado, e Pedro disse que tem que ser batizado, porque senão estará completamente destituído da glória de Deus. Então eles vêm e dizem assim, o homem, ele já nasce condenado, então ele está perdido, assim que ele nascer, ele está condenado, então imediatamente ele já deve ser o mais rápido possível batizado. Por quê? Porque se ele morrer em pecado ali quando nasce, quer dizer, é o que eles chamam
baseado ali em Romanos 3:23, e também no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, vim ao mundo falando mentiras, eis que em iniquidade me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eles logo tomam isso e dizem assim: está vendo, você já nasce em pecado. Pecado é o pecado original, é o pecado que você já vem com ele, e ali se você nasce e morre, quão cruel é essa doutrina. Eles dizem: você já está no inferno, você já está perdido. E os pais são assim, irmãos. O que o pai mais ama é o seu filho. Os pais, ainda mais sendo leigo, vamos dizer, não tendo conhecimento de Deus, estando com cataratas espirituais nos olhos, não tendo visão espiritual, revelação de Deus ainda, conhecimento bíblico da palavra, então os pais logo desesperam. Tudo que o pai quer ver é um filho abençoado, tudo que o pai quer ver é um filho salvo. E aí ele vai e tem uma igreja milenar, que é uma tradição fortíssima, que o mundo segue, anda atrás dela, em todo o planeta, e que um dia destes ela conseguirá congregar em torno dela todas as religiões, o que é chamado de concílio mundial de igrejas, concílio ecumênico, que encabeçará a imagem da besta e trará o anticristo ao governo mundial dessa terra. Então ela consegue atrair as multidões atrás de si, e ali ficam os pais: não, a igreja diz. Não é o que a igreja diz, não é o que o pastor disse e não está na Bíblia, não é o que a igreja diz e não está na Bíblia, mas importa agradar a Deus do que aos homens. Nós temos que olhar para o que Deus disse em sua palavra, ainda que o mundo inteiro diga o contrário, irmão. Se Deus disse o assim diz o Senhor, e você se posicionou pela palavra, olha, aconteça o que acontecer, uma escritura que você se refugiar e se guardar nela, dita por Deus, é o suficiente para te salvar. Por isso que Martim, irmão, ele venceu todo o império romano naqueles dias, toda a fúria que o diabo se levantou contra ele naqueles dias, simplesmente com um versículo. Melhor, Lutero, ele encontrou lá Hebreus 10:37, um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, e o justo viverá, não pelas indulgências, não pelos credos romanos, e o justo viverá, não pelo que a igreja ou pelo que os homens dizem, o justo viverá pela fé. Você está aqui pela fé. Eu vim tomar a minha ceia pela fé. Você foi batizado pela fé. Você está crescendo em Cristo pela fé. E pela fé nós também subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É nisso que está fundamentado o cristianismo, fé. Mas fé em que? Em Cristo, em sua palavra, em um lugar sólido, seguro. Mas a igreja que lutar contra ela significará desfazer o que ela faz, desmentir o que ela prega ao longo de quase 2 milênios. Irmão, significará um dia perder privilégios, porque ela governa o mundo e, queira ou não os homens admitir, manipula o governo e tem grandes privilégios do governo. Então ela veio dizendo isso. Olha para suas paróquias, que crescia e crescia, veio dizendo isso: olha, vocês têm que batizar os bebês, porque se eles morrerem, você quer o seu filho. Quem é o pai que quer o filho perdido? Nenhum pai quer o filho perdido. E quando ela pregou isto, irmão, olha, todos os pais vieram batizar os seus bebês. Batizar, vamos dizer assim, aqueles que diante de Deus eles não têm pecado. Por quê? Porque ainda não consegue diferenciar qual é a mão esquerda e qual é a mão direita. Não consegue diferenciar o que é certo e o que é errado. Então eles vêm e dizem: se morrer esse bebezinho sem ser batizado, ele está no inferno.
E aí você tem um profeta que diz assim: se esse pequenino partir para o Senhor antes da idade da razão, ele está justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Você tem agora aonde se refugiar. Você tem a cruz, você tem o sangue, mas ela segue enganando, ela segue atraindo atrás de si. A Bíblia disse que as multidões da terra andarão atrás dela e até mesmo a admirarão. As suas atitudes, os seus credos, suas doutrinas, suas teologias, que são teologias antibíblicas, que chocam, vamos dizer assim, completamente com o Evangelho. Então vem e prega aquela mensagem: você tem que ser batizado para ser salvo, e logo acredita que foi batizado quando criança, crismou, cresceu, toma a hóstia na igreja, está salvo, ainda que depois da hóstia, depois da missa, voltem para casa e viva na contramão dos princípios de Deus. Mas foi batizado, crismou, tomou a hóstia, está salvo. Irmão, isto aqui não é uma denominação. Nós não somos salvos porque viemos aqui assistir culto. Nós não somos salvos porque vamos comer o pão e beber o vinho nessa noite. Nós não somos salvos porque somos dizimistas e ofertantes. Nós somos salvos porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos chamados filhos de adoção. Somos salvos porque um dia Deus enviou em nosso coração o Espírito Santo, que nos levou ao arrependimento e nos convenceu que temos que mudar as nossas vidas. Nós somos salvos porque um dia corremos lá na cruz do Calvário e o sangue de Jesus Cristo nos comprou, nos lavou de toda a nossa iniquidade. É por isso que eu venho ceiar nessa noite, não porque eu não tenha falha, mas é porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e lava de toda a nossa iniquidade. Celebre o sangue, celebre a cruz, celebre a salvação por intermédio do Senhor Jesus. É isto que para nós significa salvação. Salvação para nós não é só ser batizado quando criança, ou mesmo quando velho, e se arrependendo dos seus maus caminhos, mas não prosseguindo. Ou quando velho, sendo batizado porque a mamãe é, ou o papai, ou o vovô é, ou porque faço parte desde a meninice à igreja. Não é salvo só por ser batizado. Haverão muitos, não choque, mas haverá muitos batizados no inferno. Pastor, o que é isto? Verdade? Sim, verdade. Haverá muitos batizados que não viveram o Evangelho, que não respeitaram a Deus, que não perseveraram até o fim, que abandonaram a sã doutrina, que teve sua parte, Lucas 12:46, com os infiéis, como ouvimos nessa manhã. Porque o meu Senhor tarda, então vou espancar, então vou me deleitar nos prazeres desse mundo. Era servo que esperava o Senhor e deixou de esperar, e teve a sua parte com os infiéis, batizados. E muitos virão a mim naquele dia e me dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos nós? Olha, era gente que profetizava. No teu nome não expulsamos demônios? Era gente que expulsava demônios, quer dizer que eram crentes. No teu nome não fizemos 1000 maravilhas? Era gente que fazia então proezas, usando o quê? Usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer? Muitos ouvirão aquilo que Jesus disse em Mateus 27:23: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, porque eu não conheço vocês. Puxa vida, viver uma vida de religião
e ainda assim perder a salvação. É o que a Bíblia diz. Então quer dizer que não é só ser batizado, só ser levado àquela crendice de que sou batizado, agora estou tranquilo. Eu tomo a ceia, agora estou tranquilo. Isso é uma tradição romana. Salvação é muito mais do que isso. Muito mais. Como disse aqui o próprio Agostinho de Hipona, ele criou um método lá na era, irmão, no período do terceiro selo, na era de Pérgamo, quando saiu o cavaleiro do cavalo negro, dizendo, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 2 medidas de cevada por 2 dinheiros. Irmão, quando saiu um cavaleiro do cavalo negro e entrou dentro da igreja, vendendo e fazendo negócios, explorando a fé daquela gente simples, que tudo que elas queriam era a sua salvação. Quando aquele cavaleiro do cavalo negro saiu na era de Pérgamo, no 4º século da igreja, irmãos, a mente de Agostinho de Hipona foi iluminada, entre aspas, e ele então sabe o que pregou? Sabe o que ele criou nas escolas de teologia? Essa tese que eu acabei de iniciar o culto com ela: se não for batizado, não é salvo. E aí perguntaram a ele, mas e os nossos bebês? Aí ele respondeu assim: os bebês terão uma branda condenação, mas não deixarão de ser condenados se morrerem sem ser batizado. Irmão, eu sou tão feliz por Deus ter nos enviado o Espírito Santo, por Deus ter enviado Jesus Cristo à terra. Imagina que seria desse mundo se não fosse o Espírito Santo abrindo os nossos olhos. Seríamos mais uma tradição religiosa. Nós não somos uma religião, nós somos uma igreja que quer servir a Deus em espírito e em verdade, em pleno século 21. Não somos uma denominação, somos um corpo que amamos a palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Mas ele disse, as crianças terão a sua condenação, quer dizer, não houve misericórdia ali naquela visão deles, nem mesmo para as crianças. Foi quando a igreja veio com essa coisa, e aí os pais disseram, o quê? Então vamos batizar os nossos bebês, porque quero os meus filhos salvos. Irmão, e até hoje é assim, sabiam? Faz 1600 anos que isso começou, e até hoje é assim. Irmãos, depende da comunidade, da paróquia, do poder aquisitivo do bairro e da cidade. Um batismo de criança vai de 70, vai de 40 reais até 500 reais. Sabe por quê? Porque nasceu sob a unção do terceiro selo. O cavaleiro do cavalo negro, medida de trigo por 1 dinheiro, medida de cevada por 1 dinheiro, nasceu pelo espírito de fazer dinheiro. O profeta disse, ali o espírito mercenário entrou na igreja mãe, e depois invadiria as suas filhas, que viriam nascer das reformas. Ali entrou aquele espírito, e até hoje, irmãos, é assim dentro das igrejas, eles ainda seguem batizando as suas crianças, até porque isto é uma fonte lucrativa para a igreja que não teme a Deus, mas ficou um espinho na garganta, aquela doutrina, aquela teologia de Agostinho, serão condenadas, e às vezes tinha bebês que morriam no parto, tinha bebês que não dava tempo de ser batizado, morriam, e os pais carregavam aquela tortura, gerei um condenado, gerei uma semente de Caim, gerei um perdido, assim caminhavam os pais. Aí os bispos se ajuntaram 2 séculos depois, mas ainda dentro do período da era de Pérgamo, porque a era durou muito, e eles se ajuntaram e aí começaram a debater aquilo, mas não é muito cruel, não é muito duro esse ensino de que morreu as crianças, estão no inferno, só porque não foi batizada? E aí brigaram nos seus concílios em Roma, até chegar a um consenso. Qual o consenso que eles chegaram? Tudo bem,
se elas morrerem sem ser batizadas, elas não vão para o tormento, para o inferno, mas vamos criar agora uma região para eles, que é doutrinas antibíblicas. E me admira muito ver doutores, pessoas inteligentes, pessoas cultas, estudadas, seguindo determinadas coisas antibíblicas, criadas pelas mãos humanas. Mas graças te dou, ó Pai dos céus, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Você tem visão que muitos doutos não têm, muitos cultos não vê o que Deus tem aberto os nossos olhos para ver. E ali muitos vão atrás e seguem essas coisas. E ali nasceu aquela doutrina do batismo de crianças, primeiramente condenados por não serem batizados. Olha para você ver o rigor, a dureza disto. Depois que foi descartado isto, mas não poderia perder a arrecadação, então teve que criar uma outra ideia. Qual era a outra ideia? Tudo bem, não vão mais para o inferno, mas se não forem batizados, vão para o limbo. Era uma doutrina que eles criaram. Limbo, o que é limbo, pastor? Limbo era um lugar que a igreja romana criou por conta própria, chamado lugar de esquecimento, lugar de abandono, lugar de viver, não ser condenado, não ser queimado, mas viver eternamente esquecido, sem nunca poder ver a Deus, nunca poder ver os pais. Um lugar de esquecimento na eternidade. Aí eles hoje pregam assim, ó, o limbo. Se não batizá-las, elas vão para o limbo, elas vão para o lugar de esquecimento. Você nunca mais verá aquelas crianças. Irmão, olha a fragilidade das religiões, olha onde elas se apoiam, e aí a tradição segue. Irmãos, uma das maiores fantasias religiosas, aberrações, enganações religiosas, foi aquele episódio de 2013. Qual episódio de 2013? Quando eles vieram à imprensa e disseram assim, ó, o Papa Bento XVI está muito doente, ele não consegue seguir o seu bispado, levar o pontífice adiante, nós teremos que encostá-lo porque ele está doente, morre que não morre. Tudo bem, morre que não morre, mas está vivo até hoje, mora lá na Basílica de Roma, não morreu ainda, já tem mais de 6 anos, vai fazer 7 agora, no início do ano. E aí, vazou, a própria Veja, não lembro mais qual a edição da época, mas a própria Veja, ela havia divulgado, irmão, no ano 2007, que o Bento XVI, que era o Papa na época, da Igreja Romana, ele queria pôr o dedo aonde? Nisto, batismo de criança. Ele disse, houve uma reforma, foi boa, melhorou, do inferno foram ao limbo, mas o Papa, o Bento XVI disse, mas não há respaldo na teologia bíblica para limbo aqui, não há essa dimensão, não há um lugar esquecido na eternidade, para colocarmos os bebês, vamos tirar o limbo. Quando ele começou a falar em tirar o limbo, significava, deixe os católicos livres, queira eles batizar os seus filhos ou não, deixe eles livres, se morrerem sem ser batizado, que fique incumbidos a graça, a misericórdia de Deus. Os que quiserem batizar suas crianças, vamos batizá-los. Os que não quiserem, deixe eles livres, mas anule a perdição e o limbo. Irmão, logo disseram que o homem estava doente e tinha que ser substituído. E é uma coisa inviolável. Nunca 2 papas poderiam estar vivos ao mesmo tempo. Sempre um tem que ser sucedido na morte do outro, mas ali teve que abrir essa exceção, e até hoje, aquele homem que tinha origens teológicas calvinista, porque o calvinismo é o que prega graça sobre graça, graça sobre graça, ele queria introduzir a ideia da graça na igreja católica, logo perceberam suas tendências calvinistas, então arrumaram um jeito de poder tirá-lo. Por quê? Porque ele queria mexer exatamente aonde? No batismo das crianças, e mexendo no batismo das crianças,
Irmão, isso ia dar um prejuízo para a igreja material, e ao mesmo tempo isso poderia abalar a confiabilidade. A igreja preza mais pela confiabilidade do povo às suas crendices, do que reconhecer o seu erro e então desmanchar os seus erros teológicos. Mas ela pensa assim: não, se nós anularmos isto vai diminuir a credibilidade da igreja. Não importa o que a Bíblia diz, importa é o que diz a Santa Igreja, pois para nós importa é o que diz Deus, o que diz a sua palavra. Então veja, irmãos, o que significa a religião, o que significa estas doutrinas, que vieram dizendo: batize e você está salvo. Eu não diria para você, se alguém aqui sem batizar, batize e você está salvo. Eu diria: batize, depois que se arrepender dos seus pecados, tenha boa consciência com Deus, batize para se alistar para uma guerra, porque o Evangelho não é venha e não sofras mais. Temos que lutar contra essa carne, temos que lutar contra o pecado. Aceite Jesus Cristo, seja batizado e fala para Deus: Deus, venha me revestir com teu Espírito Santo, porque eu quero ser um vitorioso nessa caminhada. Eu quero perseverar até o final. É uma batalha, é uma guerra constante. Por isso que você tem que estar disposto. O irmão Brana disse: o Evangelho não é para covardes. Deus não te chama para um piquenique, Deus te chama para uma guerra. E você sabe quem é o seu adversário. Ele é treinado, é astuto, sabe ferir, sabe derrubar, sabe machucar. Por isso Jesus disse: vigiai, estáis apercebidos, ficais atentos, vigiai, sempre em oração. O diabo, vosso inimigo, anda bramindo como um leão ao vosso derredor, buscando a quem queira tragar, a quem possa tragar. Por isso que tem que ser uma vigilância constante. Então lembre-se disto: a salvação, mesmo aos batizados, mesmo a nós mais velhos, e aos novos convertidos, recém-batizados, nesses últimos tempos, especialmente nesse último ano, não é só batismo. Batismo está atrelado, ligado a uma série de coisas que seguirão o batismo, para que realmente o batismo seja uma marca da sua salvação. Há muitos que são batizados na carne, batizados na água, mas ainda não foram batizados no Espírito. O maior batismo que Deus quer ver é aquele que João disse: eu batizo com água, mas após mim vem outro que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Se você só foi batizado na água, diga para Deus: Deus, me batiza com teu fogo, me batiza com teu Espírito Santo. É Ele que me dará asas para voar para outra dimensão, é Ele que me levará no arrebatamento da igreja. Mas então eles diziam isto, diziam que o ser humano nasceu condenado. Irmão, em teses, olha como é que é uma coisa fina. Em tese, sim, carne e sangue não herda o reino de Deus. A incorruptibilidade não herdará com a incorrupção, não herdará com a corrupção. A mortalidade não vai herdar com a imortalidade. Em tese, sim, nascemos quanto à carne condenados. E aí eles dizem: é por isso que tem que batizar desde criança. Mas olha, você não pode olhar para as coisas só antes do Calvário. Criaram no dogma católico o limbo dos santos do Velho Testamento. Sabe o que é o limbo dos santos do Velho Testamento? Criaram um lugar onde eles tinham que estar em esquecimento antes da cruz de Cristo. Até parece que Deus esquece os seus filhos. Olha, o pai pode esquecer, a mãe pode esquecer, os amigos podem esquecer, mas Deus disse assim: não te deixarei, nunca te abandonarei, eis que tenho o teu nome cravado nas palmas das minhas mãos. Todo dia Deus te vê,
todo dia Deus pensa em você. Todo dia Deus se ocupa com as nossas necessidades. Sentados aqui mesmo, antes de tomar a ceia, Deus está preocupado com as tuas necessidades e já está trabalhando para poder supri-las, porque temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Mas acreditavam que Deus, antes do Calvário, havia se esquecido completamente de quem nasceu. Por quê? Porque não batizados. Batismo foi pregado por João Batista. O primeiro que vejo na Bíblia batizando foi João Batista. Mas antes, eu não lembro de batismos na Bíblia, rituais de batismos na Bíblia. Não há registros históricos no Velho Testamento de Abraão sendo batizado, de Isaac. Não, aquilo era apenas uma sombra do bem futuro, era apenas uma construção de uma obra que viria a ser manifestada no futuro. Então eles diziam assim: eles estavam todos perdidos. Por quê? Porque eles não foram batizados. Quer dizer, diziam que haviam nascido condenados, mas depois que a cruz de Cristo veio, continuam dizendo que mesmo os bebês, quando morrem sem batismo, estão perdidos. Irmãos, tudo bem, antes do sangue de Cristo, todos nasciam realmente perdidos, porque Abraão, Isaac e Jacó foi para onde? Não foi para a região paralela à região dos perdidos? A ponto de Cristo, depois do sangue derramado, o que é que Cristo fez? A Bíblia diz que ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Quer dizer, Deus pegou para aonde estava Abraão, Isaac e Jacó, os santos das regiões baixas, diz a Bíblia, e transportou eles para os lugares altos. Salmo 24: abri, pois, os portais eternos, porque é vindo o Rei da Glória com todos os seus santos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o forte na batalha. Quer dizer, Jesus Cristo, quando morreu, desceu lá naquela região, vamos chamar de limbo, como eles chamam, e transferiu, anulou aquele limbo, levou eles para regiões celestiais. Tudo bem, nasciam debaixo do sangue de touros e bodes, e o profeta disse: o sangue de animal não era suficiente para pagar pecado, para mudar a natureza. Então eles desciam à perdição, desciam ao Hades. Mas nós, graças a Deus, nascemos na dispensação da graça. E vou te dizer uma coisa, irmão, entenda isso no teu coração: hoje não nasce uma pessoa condenada ao inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, todos quando nascem salvos. A questão é, quando crescerem, aceitarão a salvação? Porque salvação só é salvação se ela for abraçada. Lembra daquele soldado que fugiu da guerra nos dias de Abraham Lincoln? Com medo dos tiros, com medo dos rojões, fugiu. E aí saiu a sentença: soldado que foge da guerra tem que ser fuzilado. O amigo correu lá e intercedeu: Abraham Lincoln, meu amigo está condenado, será fuzilado, tu és a maior autoridade, tu podes perdoá-lo, perdoe-o. Abraham Lincoln simplesmente escreveu em um simples pedaço de papel, porque tudo o que Deus faz é muito simples. Escreveu lá assim, ó: não fuzilem esse homem, ele está perdoado, assinado Abraham Lincoln. Mas ele não tinha o selo real e o papel timbrado naquela hora. Ficou simples demais. E o amigo correu lá na detenção e disse assim, ó: ei, meu amigo, vim trazer o teu perdão. E ele disse: eu estou aqui amargurado, aguardando a minha morte, e você vem zombar de mim? Não, aqui está a assinatura do presidente. Ele pegou, olhou e disse: ah, se fosse o presidente, era um papel timbrado, teria que ter um selo real aqui, não creio nessa tal perdão. E rasgou o papel. Chegou o delegado, ou quem quer que seja, o levou
o fuzilou no paredão e o caso foi a júri. Quando o caso foi a júri, realmente descobriram que aquele homem estava perdoado. Mas qual foi a conclusão? Rasgou o perdão, não aceitou o perdão. E perdão só é perdão quando ele é recebido no coração. Você aceita? Amém. Hoje é ceia. Você aceita este dia como um dia do perdão para a sua alma? Eu aceito o meu perdão. Perdão só é perdão quando ele é aceito. Irmãos, em Adão, primeiro Adão, todos nasceram condenados. Paulo disse assim, todos nasceram ali culpados do mesmo erro de Adão e Eva. Todos no primeiro Adão nasceram condenados. Mas graças a Deus, nós nascemos na genealogia, não do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Do primeiro Adão, todo mundo nasceu condenado. Precisou de Jesus ir lá no Hades, soltá-los lá. Mas agora, debaixo da unção do segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, o perfeito dos perfeitos, o santo dos santos, todos nós nascemos perdoados. E melhor do que nascer perdoado é aceitar o perdão, como nós temos aceitado e sido batizados em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Em Adão nascemos mortos, mas no segundo Adão recebemos vida, somos vivificados. No primeiro Adão nascemos condenados, mas no segundo Adão nascemos de novo, não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Aí você vai submeter as crianças a isto. Ela não tem capacidade. Pergunta para ela, é para quem crê. Pergunta, chame esses bebezinhos aí de colo, pergunta a eles, ei, você crê em Jesus como Salvador da sua alma? Eles não podem responder. Ei, você arrepende dos seus pecados? Eles não sabem o que é pecado. Batismo é para quem crê, não tem faculdade ainda suficientemente desenvolvida para crer. Não tem ainda noção do certo e errado para se arrepender. Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós, e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí sim, se uma criança morre sem o batismo, ela está salva. Ela está salva. É como aquela experiência do irmão Brana. Quando ele chegou ali, além da cortina do templo, veio aquela linda jovem, o abraçou e ele assustou. E aquela jovem disse, papai. E ele disse, papai, eu não tenho filhas desse tamanho. E ela disse, papai, bebezinhos não são bebezinhos no céu. Eu sou a pequena Sharon. A pequena Sharon morreu com 9 meses de idade. Apenas um bebezinho, mas que não é bebezinho no céu, mas que alcançou a sua salvação. E muitas igrejas evangélicas carregam a mesma tradição. Quando você diz que uma pessoa pode às vezes ser salva até sem o batismo, elas dizem, não, é impossível. Jesus disse, aquele que crê e for batizado é que será salvo. E aí você tem, mesmo um ladrão à direita sendo salvo, mesmo ele sendo sem batizar, sendo salvo. Uma criança está salva quando parte. Um adulto, se não teve oportunidade, partiu. Deus não pode levá-lo a juízo sem antes adverti-lo. Agora, você crescido, crescida, mesmo criança que já está na idade das razões, você que sabe o que é certo e sabe o que é errado, e tem oportunidade, e rejeita a Cristo. Olha, um homem foi fuzilado nos Estados Unidos da América, mesmo perdoado. Haverá milhões e milhões de pessoas no inferno que Deus perdoou, mas elas não aceitaram o seu perdão. Portanto, pense nisto. Se Deus te chamar para a eternidade nesse dia de hoje, como está a sua alma? Como que você vai partir desta vida para outra,
Se Deus te convidar, você está salvo? Se fosse um bebê, eu diria que sim. Se fosse alguém que nunca teve oportunidade, eu diria que há uma grande probabilidade dela se salvar. Porque disse Jesus em Lucas 12:47, aquele que não conheceu e foi infiel, mas não conheceu a vontade e foi infiel, haverá menos rigor para ele, porque a quem mais é dado, mais será exigido. Não foi o que estudamos nessa manhã? Isto é uma coisa profunda, irmãos. Por um lado parece extremamente simples, mas pelo outro lado é uma coisa profunda. Por quê? Porque está ligado à nossa salvação. E aí Jesus vem e disse, aquele que não voltar a ser, como que pode? A igreja romana disse, eles são perdidos quando não são batizados. E Jesus disse, aquele que não voltar a ser como um destes pequeninos, jamais entrará no reino dos céus. Aí vem Jesus e disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Esquece esse tal de limbo. Aí vem o Senhor Jesus, através do salmista, e disse, da boca das que amamentam e das crianças, vem o perfeito louvor. Salvação, em todos os termos que você e eu conseguirmos imaginar. Irmão, Deus cobre tudo, Deus tem uma palavra para tudo. Essa mensagem que Deus tem nos enviado é algo muito glorioso, irmãos. O diabo segue cauterizando o mundo, cegando o mundo, e aí cria, impregna. Às vezes vou falar a alguém, pregar para alguém, e eles vêm e dizem assim, mas eu já sou batizado. Como? Eles dizem, quando eu era criança. Aí ele pensa, estou salvo. A igreja manchou a consciência dele. Foi batizado? A própria Irmão, eu li uma Bíblia católica, e ela é uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia católica, lá é escrito assim, na parte de estudos, batismos. Batismo é uma palavra que significa imersão. Está na Bíblia católica, dizendo que a palavra batismo significa imersão. Significa sepultamento. Por que isso está na Bíblia deles? E eles não fazem. Se você vem aqui em João capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que João foi batizar as pessoas em um rio onde havia muita água. Quando se batiza por aspersão, não precisa de muita água. Aqui poderíamos batizar toda a igreja com apenas um copo de água. Mas João foi para batizar algumas pessoas onde tinha muita água. Por quê? Porque batismo é imergir. E aí você tem 70% da nação brasileira que é católico por confissão. Muitos não por prática, mas por confissão. Sou católico, por quê? Porque fui batizado. Sou católico, por quê? Porque crismei. Sou católico, por quê? Porque já provei, já comi da hóstia. Mas diante de Deus, nem são batizados. Milhões e milhões e milhões de pessoas pensando ser salva só porque recebeu algumas gotinhas de água na testa. Milhões e milhões de pessoas pensando ser salva só porque anotou o nome no livro de membros da igreja, ou porque foi batizado. E aí, se você vem para os registros históricos, você vai ver que no segundo século da igreja, a igreja católica começou a mudar o batismo de imersão por aspersão e do nome Senhor Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho, para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, tirando o nome de Jesus Cristo da igreja. Mas graças a Deus, que a Bíblia já disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Louvado seja Deus, que o profeta Joel enxergou esses últimos dias, e ele disse, aquilo que o gafanhoto comeu, a locusta veio e comeu o restante que ele deixou. Aquilo que a locusta deixou, a oruga comeu. Aquilo que a oruga comeu, o pulgão comeu. E quando a igreja estava totalmente cauterizada, saiu uma voz e disse, eu restaurarei. Deus, pela sua infinita misericórdia, está restaurando todas as coisas, irmãos, desde essas bases.
Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Somos uma igreja que está em completa restauração. E você um dia vai ser indagado. É bom que você saiba dar razão da tua fé. É bom que você saiba o que significa isto que você crê. Saiba o que significa batismo. Você vai batizar uma criança por quê? Sendo que ela não tem pecados conscientes. E o batismo é para quem tem pecados conscientes. É para quem é convencido. O Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem acerca do pecado. Quer dizer, uma criança não é convencida do seu pecado porque ela não tem essa consciência. E batismo é para lavar diante de Deus os nossos pecados, como disse Ananias para Paulo. E agora, por que te detens? Levanta-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, e batiza-te. Foi o que Ananias disse para Paulo. Pedro disse: arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados. Batismo é para gente que já se feriu, que já falhou, mas que um dia encontrou graça diante de Deus. Eu espero, irmãos, que essa palavra não esteja ao vento, mas que ela encontre um coração aqui nessa noite, para dizer assim: Senhor, eu quero ser batizado, ainda que tenha sido quando criança, eu quero ser batizado, porque o verdadeiro batismo é para um pecador confesso. E se você já é como somos, pecadores confessos, batizados, irmãos, em nome de Jesus Cristo, sabe o que eu digo para você? Dê muito glórias e glórias e glórias a Deus. Louve, louve, louve o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já é um pecador, confesso, batizado em nome de Jesus Cristo, e veio para tomar a ceia, como disse Jesus: aquele que não come o meu corpo, não bebe o meu sangue, e não é batizado em meu nome, não tem parte comigo. Se você já é batizado no nome dele, veio comer o pão, beber o vinho, está ligado no corpo de Cristo, esperando o arrebatamento de Cristo, levanta a sua mão e diga: glória, glória, glória a Deus, porque eu estou em processo de completa redenção da minha alma. Mas dê glória a Deus com alegria e com satisfação, porque Deus te salvou de todo engano do pecado. Dê muitos louvores, celebre a tua salvação, comendo pão, bebendo vinho nessa hora e dizendo: obrigado, Senhor, por essa palavra que tem aclarado, aberto o meu entendimento. Fica de pé e dá glória, fica de pé e agradeça pela salvação da tua alma. Obrigado, meu Deus, glória a Deus. Oh, glória! Oh, glória! Louvado seja o teu nome, meu Pai. Graças te dou, a Deus.